hoje nós falaremos dos trabalhadores da última hora. É um tema muito importante para a gente concluir também as atividades, porque os Espíritos, toda a revelação está falando de nós mesmos, dos espíritas, que despertaram para o trabalho na última hora. A gente vai ver então que as parábolas referentes a esse tema, especialmente a parábola desses trabalhadores que vão para a vinha do Senhor, está se referindo a todos que vão despertando pouco a pouco, e os espíritas seriam esses trabalhadores da última hora, como a gente vai ver aqui, que despertaram para a atividade do bem e começam as suas atividades na vinha do Senhor, porque foram convidados por Deus. Jesus vai contar essa parábola e aí fica muito claro para a gente, como a gente vai ver aqui, que ele se refere ao Pai, a Deus, que convida, as pessoas a trabalharem na sua vinha, na plantação, enfim, na terra, para justamente exercerem aquilo que Cristo veio trazer. A caridade, portanto, a reforma íntima. Então a gente vai trabalhar alguns pontos dessa parábola para compreender o que Jesus queria dizer com o trabalho, com o convite que é feito a todo momento e quem aceitou esse convite. Então, a gente vai ter duas narrativas no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos em relação aos trabalhadores da última hora. A primeira reflexão, então, que a gente precisa fazer está no Evangelho, capítulo 20, e conforme Jesus contou, o pai de família saiu de madrugada para buscar trabalhadores para sua vinha. E aí a primeira reflexão, porque Jesus não falava nada por acaso, É estranho a gente pensar que um empregador, um dono de fazendas, vai sair a pé de madrugada para contratar empregados. Então, geralmente é o contrário, Quem precisa de emprego, que bate na porta da empresa, que bate palma na fazenda para ser contratado. Mas na parábola, Jesus conta que o pai de família, simbolizando Deus, saiu de madrugada para convidar trabalhadores. E aí a gente já pode imaginar, madrugada, A madrugada antecede a manhã. E se a gente for analisar a transição planetária, a gente estaria prestes a amanhecer na escala evolutiva da Terra. Passamos pela noite mais escura, foi a Idade Média, e agora nós estamos nos aproximando da manhã, nos primeiros raios da manhã. Então essa madrugada também pode simbolizar o início dos missionários reencarnando na Terra. Se Deus convidou os trabalhadores para sua vinha e os primeiros aceitaram, ou seja, os das primeiras horas do dia, são aqueles que já vieram falar do Cristo, da vinda dele. Então são os profetas. É o primeiro simbolismo. Os que aceitaram o primeiro chamado já são aqueles que dividem essa crença, essa sabedoria, essa certeza de Cristo como governador e aceitaram o convite. Por isso vieram anunciá-lo, vieram trazer as novas do reino de Deus. E a partir daí, Jesus diz que o pai de família continuou a convidar. Ele convida, volta para suas terras e volta a sair horas depois. Ele sai em várias horas para buscar trabalhadores. Os da segunda, terceira, quarta hora são os próprios discípulos do Cristo que acompanharam ele nessa missão. E outros que se converteram já à época em que Cristo veio. A gente pode interpretar assim também por conta da aceitação de muitos espíritos que reconheceram em Cristo o Messias, enquanto os fariseus, especialmente os doutores da lei, e os judeus mais tradicionais, vamos dizer assim, com até um certo fanatismo,
não reconheceram e não reconhecem até hoje. Então, quem já reconheceu na época seriam os que aceitaram o convite nas primeiras horas também. A descrição da passagem diz hora sexta, hora nona do dia, porque eles contavam as horas de forma diferente da nossa, né? E aí a gente vê que essa hora sexta, hora nona, por volta das 3 da tarde, 4 da tarde. E aí na hora 1/10, ele também sai para buscar novos trabalhadores. De tempos em tempos a gente percebe então que Deus envia os seus emissários. Nós vamos ver que Deus, na interpretação da parábola, manda alguém que cuidava dos seus negócios para realizar o pagamento. E a gente pode pensar na figura do Cristo, que seria a figura mais elevada que nós conhecemos na escala espírita, como alguém que administra os negócios de Deus. E por isso, de tempos em tempos, vêm os profetas, vêm os emissários, mas veio o próprio Filho do Altíssimo, o maior de todos, Cristo Jesus. E ele encontrou na praça, sem fazer coisa alguma, a gente pode interpretar da ociosidade, da preguiça, daqueles que não fazem nem mal nem bem, ou aqueles que não querem se movimentar, não querem trabalhar. Recebem o convite do trabalho, mas não querem. Então, esses são os mais teimosos. E a gente também pode interpretar naqueles que aguardavam o convite. Então, como a gente vai ver mais à frente, existem aqueles que não faziam nada, mas atenderam o convite. E nisso eles têm mérito. Por isso, nós vamos ver que o pagamento foi igual para todos na figura da parábola, e na interpretação que a gente dá é a entrada no reino dos céus, é a paz de consciência que todos terão cumprindo seus deveres, não importa a hora em que atenderam o chamado. Ide vós também para a minha vinha, disse ele, tanto os da primeira hora quanto os que estavam aguardando na praça, na ociosidade, aqueles que não buscam nunca as atividades do bem. Quem chegou nas primeiras horas se queixou, né? Porque o pagamento foi igual para todo mundo e eles trabalharam mais tempo. Esses últimos trabalharam apenas 1 hora e a recompensa é a mesma. Nessa figura aqui, a gente percebe que Cristo não se referia especificamente aos profetas e aos missionários. Por quê? A gente sabe que um espírito elevado ele não vai reclamar que outros despertaram depois e mesmo assim receberam a mesma recompensa. Eles já são espíritos elevados. Mas Jesus precisava fazer constar essa lição para poder explicar que o pagamento sim é igualitário. E Deus responde, né, na figura do pai de família para esses que reclamaram: eu paguei conforme eu ajustei com vocês. Não reclame. Eu não te prometi o mesmo pagamento, então não reclame. Então era necessário Jesus dar essa lição também, de que todos que despertarem receberão o mesmo pagamento. E a gente pode interpretar o pagamento como a entrada no reino dos céus, como a paz de consciência após a morte, enfim, dependendo de como cada um trabalhou e serviu nessa vinha. Por isso ele disse: não paguei o combinado? Vai-te então, todos que tiverem boa vontade para o trabalho. E essa expressão é importante, porque a gente vai ver alguns espíritos superiores no Evangelho que vão trazer essa necessidade para nós hoje. Temos que ter boa vontade para o trabalho. E aí ele consta na parábola: porque sou bom. O pai de família, Deus na sua figura, é bom, infinitamente bom, e por isso pagou o mesmo valor para todos que apresentaram boa vontade. E aí ele diz a famosa frase ao final: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos os chamados,
e poucos os escolhidos. Essa expressão tem várias interpretações, mas a que mais se aproxima da justiça divina, da misericórdia, da lógica do Espiritismo, é que, na verdade, não é que são poucos os escolhidos. São poucos que atendem esse chamado. Muitos são chamados, isso é fácil da gente enxergar. Mas poucos os escolhidos, não é que Deus escolhe alguns. Essa tradução, ela denota a pobreza de linguagem humana, né? Jesus estava dizendo que são poucos os que atendem. Escolhidos por quê? Atenderam ao chamado e logo depois foram escolhidos justamente porque atenderam. Mas a ideia que a gente precisa ter é que aceitar o chamado de Cristo, que significa ser escolhido por Deus. Não escolhido como um privilégio, mas escolhido porque se colocou à disposição para servir. Essa figura, então, dá a ideia de que os que foram chamados por último trabalharam com maior desinteresse do que os primeiros. Essa é uma interpretação minha. Porque se os primeiros reclamaram, é porque os últimos, eles não se importavam tanto com a recompensa. E nisso há um mérito muito grande. Eles aceitaram o trabalho, mesmo sabendo que trabalhariam bem menos que os demais. Deus escolhe ou nós escolhemos agir? Por isso a interpretação é essa. Poucos os que escutam. E isso a gente consegue fazer o exercício aqui, na nossa vida, na nossa família, dos nossos colegas de trabalho, enfim. Quantos, na verdade, escolhem esse chamado, escolhem ouvir, né? A gente aprende no Espiritismo a necessidade de ouvir nossos mentores. E quantas vezes nós fechamos nossos ouvidos? Pela vibração baixa, por nos revoltarmos, por não aceitarmos. Então essa também é uma lição da parábola. Termos humildade de ouvir o chamado e aceitar o convite. Jesus vai ter uma outra parábola que vai falar da túnica, né? Que é a festa de casamento, o banquete do casamento, que tem que ir com a túnica limpa para entrar no palácio, né? É a mesma ideia de que sai um servo convidando para o banquete e ninguém escuta. Inclusive assassinam um dos servos, que é a figura do assassinato de Cristo, que veio fazer o convite, não ouviram, não aceitaram, ainda mataram o enviado de Deus. E aí Deus manda convidar então todos os mendigos, os aleijados, os deficientes, né, para o banquete, ou seja, vulgarizou o ensino religioso. Vulgarizar no sentido de tornar comum a todos. Vulgarizar no sentido de espalhar, né? A gente tem a concepção da palavra vulgarizar como algo pejorativo, mas vulgarizar também tem o sentido de espalhar, de tornar comum. Então Deus torna comum o ensino religioso, espalhando para todos e não somente para quem já tinha a capacidade de discernimento, para também aceitar esse convite. Então a parábola do banquete também traz essa mesma ideia. Quais os comentários, portanto, dos Espíritos sobre essa parábola? Nós temos no Evangelho 3 Espíritos que falam com muita propriedade sobre a parábola dos que são chamados, né, os trabalhadores da última hora. Primeiro dele, Constantino, que assinou como um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Ele fala primeiro da recompensa. A recompensa é a mesma, mas ele chama a atenção que o retardamento, ou seja, aqueles que estão na praça esperando o trabalho, não pode ser uma espera ociosa, de preguiça ou má vontade. E aí que ele indica na parábola que nem todos que estão esperando na praça são preguiçosos, porque quem estava na praça sem fazer nada, mas aceita o convite, tem o mérito, porque teve boa vontade de aceitar o convite e se movimentar, levantou e seguiu para trabalhar. Então, muitos ouvem o chamado e permanecem na praça, sentados, com preguiça ou má vontade.
Ele também diz que todos têm o direito ao salário porque estavam esperando o trabalho. Eles não foram nas primeiras horas, mas eles passaram o dia esperando ser chamados. E nisso também há mérito. Como tem na descrição da mensagem que ele deu, eles são laboriosos, ou seja, trabalham, apenas lhe faltava o labor, faltava apenas o trabalho. Por isso o convite é diário, todos são convidados. Todos vocês que estão terminando o curso estão recebendo um convite para o trabalho também. Por isso, os trabalhadores da última hora, não importa quando aceitem, têm o mérito se aceitam de boa vontade. Não fosse a boa vontade, não teria o salário, mas sim o da preguiça. Não teria o salário de um trabalhador, mas teria o da preguiça, porque a preguiça impediria ele de realizar a atividade. Eu digo que Constantino ousa completar a parábola porque ele dá uma informação a mais do que não está na parábola, dizendo que Jesus não falou nessa parábola dos que fazem mau uso do tempo. Então Jesus na parábola só diz dos que estão esperando e aceitam o trabalho. Constantino vai dizer que na realidade também tem os que não aceitam o convite e ainda fazem mau uso do tempo. Por isso o mérito dos que aguardam e quando chega o convite, aceitam. A gente não pode condená-los, julgá-los como preguiçosos. Não fizeram nada até agora? Sim, não fizeram, mas pelo menos estavam esperando e aceitaram de boa vontade. Porque Constantino vai dizer que muitos fazem mau uso desse tempo. Não aceitam o convite e ainda cometem iniquidades, fazem o mal, fingem que trabalham e pedem o salário. Para esses, Deus dirá o seguinte: para quem usa mal o tempo, Deus vai dizer: não tenho presentemente trabalho para te dar. Olha que interessante Constantino completando a parábola, não no sentido de completar Jesus, mas de dar uma interpretação extensiva. Ele diz que Deus, como esse pai de família, não vai ter trabalho para essas pessoas. Por isso que Erasto, como a gente vai ver nas próximas mensagens, vai valorizar tanto os espíritas. E vai falar da missão dos espíritas. Missão nossa. Por quê? Porque a gente não fez mau uso do tempo. A gente trabalhou na última hora. A gente foi preguiçoso. A gente foi mal, porque recebemos o convite lá atrás, mas éramos muito atrasados ainda. Optamos pelo mal. Hoje nós temos a humildade, a boa vontade de aceitar trabalhar, e nisso há mérito. Porque para quem escolhe, ainda hoje, 2024, ser ateu, negar Deus, o problema não está em negar Deus, né? Está em ser revoltado, em praticar o mal porque nega a existência de Deus, em fazer para o outro o que não deseja para si. Esses não escutaram o chamado, nem nas primeiras horas, nem na última, e ainda usaram mal o tempo. É por isso que para o espírita tem trabalho. O pai de família, o Deus, vai dar trabalho para a gente como dá, mas para o mal, para aquele que usa mal o tempo, diz Constantino que Deus vai dizer: eu não tenho mais trabalho para te dar. Todos ocuparam. Os das primeiras horas e os das últimas horas já ocuparam todos os postos. Para você que usou mal o tempo, que esqueceu o que aprendeu, você já não sabe trabalhar na minha vinha. E faz todo sentido, né? Eles não sabem, nem se quisessem trabalhar. Por quê? Passaram tantos séculos, às vezes milênios, no mal, que eles não sabem trabalhar no bem. Então eles não terão postos de trabalho. Mas, por outro lado, não há uma condenação eterna. Deus vai mandar eles recomeçarem. Recomeçar o aprendizado até que esteja preparado. Aí vai ter trabalho de novo. E o que a gente pode colher disso? Eles vão recomeçar num outro orbe, expulsos pela teimosia, pela maldade, recomeçando
num planeta recém-saído do primitivismo e começando nas provas e expiações como o nosso. E aí eles vão se preparar. Vai ser a preparação deles para, daqui a quantos milênios, finalmente aceitarem o convite, como nós aceitamos agora. Por isso, as novas expiações, como expurgo planetário, esse atraso evolutivo de séculos para receber uma nova oportunidade, sabe-se lá quando. Ele então revela: os espíritas são os obreiros da última hora, porque aceitaram o convite no tardar do dia, na última hora, apesar da preguiça que apresentamos lá atrás. Mas temos o mérito da boa vontade e teremos o mesmo salário dos profetas, dos discípulos e dos missionários. Eles estão mais à frente do que nós, claro, isso é lógico, não é? Eles estão mais avançados e isso a gente nunca vai tirar deles. Mas a recompensa da consciência tranquila, a recompensa do reino de Deus, vai ser a mesma para nós também, se tivermos boa vontade. Todos viestes quando fostes chamados, tanto os das primeiras horas quanto das últimas, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, para a luta. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Então ele puxa a orelha, né? Lógico, ele tinha que revelar a nossa condição, mas tem que puxar a orelha também, para a gente ter a humildade de reconhecer que sim, nos atrasamos por bastante tempo, até finalmente recebermos e aceitarmos o convite. O segundo espírito que vai trazer comentários sobre essa parábola é Henri Heine. Eu acho que é assim que diz esse nome francês, em Paris, 1863. Quem são os da primeira hora? Ele que vai revelar então o que eu já adiantei um tempo atrás. Os da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os que iniciaram essa marcha do progresso com a revelação da verdade eterna. E fica fácil da gente ver, né? Deus convidou e eles já aceitaram e vieram num tempo muito difícil. Moisés, então, veio num tempo em que o povo precisava muito e era muito brutalizado. Os das demais horas do dia, quem são? Os apóstolos, os mártires que morreram nos circos de Roma, os pais da igreja que fundaram a igreja ainda cristã antes de se desvencilhar, né, da essência de Cristo. Os sábios, os filósofos e finalmente nós, os espíritas, ou seja, os últimos, os que finalmente despertaram no finalzinho do milênio, no finalzinho da transição. Por último viemos e o próprio Cristo já havia dito que receberíamos a mesma recompensa. Ele chega a dizer: que digo eu? Na verdade a recompensa é maior, porque certamente ele está se referindo à nossa recompensa no mundo já mudado, no mundo já mais pacífico, mais equilibrado, né? Porque os das primeiras horas tiveram que enfrentar um mundo muito hostil, muito difícil, muito doloroso, e nós, apesar de termos sofrido bastante, com a conversão, com a transição, vamos receber um mundo já melhor. Ele ainda vai dizer: chegamos na última hora, mas aproveitamos o tempo estudando, que estamos fazendo aqui, e contribuindo com o que ele chama de labores intelectuais. Então o nosso trabalho não é braçal somente, não é só a caridade, é o intelectual também, estudando, divulgando, debatendo, aprendendo sobre a doutrina. Esse espírito vai falar então da lei de solidariedade. Os das primeiras horas são solidários conosco, que somos das últimas horas. A lei de solidariedade, ela rege o universo. Especialmente agora que a gente está vendo tanta movimentação com vida extraterrestre, porque os alienígenas vão se revelar. E aí as pessoas não esquecem de analisar que com o espiritismo e com a interpretação de que há muitas moradas na casa do Pai, Jesus já dizia
Os mais velhos ajudam os mais novos. Se há povos mais avançados, são nossos irmãos mais velhos. E não somente de planos físicos, até porque a distância que estão é tão grande que nenhum corpo físico suporta a viagem. São seres, portanto, espirituais, possivelmente interdimensionais, porque a gente está falando de dimensão espiritual. Então, a lei de solidariedade rege essa ajuda, esse auxílio, essa presença também. Os que já despertaram nas primeiras horas voltam para continuar trabalhando, revelando, estão no meio de nós. Quantos apóstolos já reencarnaram de novo? A gente tem algumas informações isoladas, Joana d'Arc, supostamente a reencarnação de Judas. Outros, alguns dizem que Eurípides Barçanufo é um dos apóstolos também, mas independentemente do que é real ou não, o que importa é a gente saber que eles voltam sim para continuar nos auxiliando. É lei de solidariedade, é uma lei divina. O mais velho ajuda o mais novo sempre. Os mais esclarecidos, os mais adiantados, que já não estão na base, mas sim no topo do edifício, ajudam os que estão mais abaixo. E todos vão receber o salário proporcional ao valor da obra, mais um salário de libertação e também de paz de consciência. Por último, na verdade, penúltimo, porque o último eu vou revelar logo mais. É o mais importante, o último. O penúltimo é Erasto. E essa mensagem dele é lindíssima. Todo espírita que estiver triste, desapontado com o movimento espírita, chateado consigo mesmo, se sentindo incapaz de ser um trabalhador, leia essa mensagem de Erasto que está no Evangelho capítulo 20. Porque é uma mensagem de estímulo ao espírita, dizendo que temos uma missão. Novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Ou seja, Consolador prometido pelo Cristo, que iria explicar tudo o que ele não pôde falar, reviver o cristianismo primitivo e dar explicações às parábolas, vem por meio do Espiritismo e precisa das nossas mãos e despregar o novo dogma da reencarnação. A reencarnação que explica todas as mazelas do mundo, que não há como explicar de outra forma, sem fugir à lógica divina. Todas as religiões tentam explicar, mas sem a reencarnação apresentam um Deus ilógico, injusto. Só a reencarnação pode, portanto, trazer essa lógica divina, da justiça divina. Por isso a importância, é uma missão de fato, porque sacrificamos os nossos hábitos pela reforma íntima, realizamos os trabalhos por meio da caridade e eliminamos ocupações inúteis, fúteis, eliminando, portanto, o ócio, a ociosidade. A mensagem espírita resume muitas vezes nesses 3 pontos: reforma íntima, prática do bem e eliminar o que nos atrasa. Erasto nos pede: ide e pregai, pelo exemplo de desinteresse, mansidão daqueles que ainda não conseguem, e dá um recado para quem está desanimado, porque não é médium, porque não vê fenômeno, porque nunca viu um espírito materializado. Ele diz: ide, homens e mulheres, logicamente, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver. É importante a gente crer sem ver o fenômeno, sem ter aquela ansiedade de ser médium de mesa mediúnica, médium de reunião mediúnica, para ver o fenômeno, sem pressa, sem preocupações, porque tem mais mérito aquele que crê sem ver e aceita o fato da mediunidade, mesmo quando não é médium, quando não consegue verificar alguém médium próximo, ou alguém na família, ou no centro, e não vê o fenômeno. Tem mais mérito aquele que crê com base na lógica da doutrina, do Livro dos Espíritos, do Evangelho, das obras de Kardec e das obras complementares. Ele então vai profetizar
Em todos os pontos do globo vão se produzir as subversões morais e filosóficas. Não é isso que a gente está vendo há quanto tempo já? Subversão moral e filosófica. As pessoas materialistas se apegam ao eu e vale tudo, contanto que me agrade. É um fenômeno profetizado, né? Que hoje a gente vê muito claramente. E nos diz: mãos à obra, espíritas, o arado está pronto, a terra espera a nossa ação. Faz também um alerta: atenção, espíritas. Entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Repara o vosso caminho e segui a verdade. O alerta é necessário, porque não basta ser espírita, até porque o verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer suas más inclinações, né? Aquele que faz o esforço, que se movimenta. Como reconhecer, portanto, o verdadeiro espírita? Pelo princípio da verdadeira caridade. Jesus disse aos discípulos: serão reconhecidos por muitos se amarem. A caridade, portanto, que nós praticamos, pelo número de aflitos que levamos consolo, pela abnegação, desinteresse pessoal, não fazer atividade querendo a premiação, a recompensa aqui da terra, mas sim o triunfo da lei divina. Os escolhidos que a gente vê na parábola são esses que seguem a lei e Deus dá a vitória. Não para aqueles que falseiam o espírito, apenas para contentar sua vaidade e ambição. Quantos a gente vê fazer isso, né? Não só no meio espírita, mas o religioso que busca apenas a promoção pessoal. Então são muitos os alertas de Erasto falando da missão dos espíritas também. Por fim, Jesus. Encerramos com o Espírito de verdade, que é a pleiade dos espíritos irmanados com Cristo, tendo ele como o maior deles, o Messias, o governador da terra. Ele também fala do trabalhador da última hora, profetizando como sempre, né? Jesus já começa profetizando. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E a gente está vivenciando esse tempo agora. Felizes serão quem, trabalhado no campo do Senhor com desinteresse sem outro móvel senão a caridade. De novo ele fala do desinteresse, fazer o bem sem querer recompensa agora. E quem conseguir fazer isso, quem conseguir realizar a caridade sem interesse pessoal, terá o pagamento centuplificado. Nem sei se é assim que fala, mas é o cêntuplo do que espera. A gente espera poder entrar em nosso lar, entrar numa colônia, não sofrer muito no umbral. Cristo está dizendo que quem cumprir a tarefa vai receber 100 vezes mais do que espera. A gente nem imagina a recompensa, mas tem que servir com boa vontade. Jesus dirá aos espíritas que não deixarem a vaidade e o orgulho atrapalhar as atividades. Não deixar subir a cabeça o cargo de dirigente, não deixar subir a cabeça o cargo de médium. Jesus vai dizer: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Veja que Jesus faz um alerta específico para o espírita não manchar a obra por conta da sua atitude pessoal, de plantar discórdia no meio espírita, no grupo espírita, de colocar a sementinha da maledicência dentro do grupo mediúnico, das atividades da casa, para não trazer dano para a obra. É importante esse alerta de Cristo, não é qualquer espírito, hein? Porque quem atrasar, quem retardar a hora da colheita, diz o Espírito de verdade no Evangelho, a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Mais uma linguagem figurada para falar do expurgo, né? Em que Jesus, quando estava aqui, falou da divisão do joio e do trigo, e que o joio ia ser colocado em molhos, né, em grupos, amarrados em grupos e levados ao fogo, que é o fogo da expiação. Então ele faz novamente a menção
da separação de quem escolhe o mal, e mesmo diante de tantos e tantos e tantos convites, há quantos milênios os convites são feitos, e mesmo assim o teimoso fica no mal. Para esse não tem opção. Deus não vai ter mais posto de trabalho para esses. E aí Jesus reafirma: serão levados pelo turbilhão das reencarnações dolorosas, inclusive em outros orbes. As palavras, portanto, de Cristo são duras para esses, porque ele fala daqueles que pedem graças, a Deus depois de ficarem ociosos e escolherem o mal. Como vocês podem pedir graças se buscam uma recompensa que já receberam na terra, que é a adoração do povo, os gozos terrenos, a satisfação do orgulho? Já receberam a recompensa, não tem mais nada para receber. E ele diz que Deus fez um censo, ele fez uma divisão e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Jesus está revelando que, na verdade, Deus conhece a nossa intimidade e sabe quem faz sem sinceridade, querendo se beneficiar apenas, recuando da tarefa e não se preocupando com a regeneração do planeta pelo Espiritismo, reafirmando, portanto, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, ou seja, quem se coloca na posição mais humilde, sem interesses. Sinaliza, portanto, que está nos preparando para, no momento da transição, nos conferir trabalhos difíceis. Essa é a parte final da mensagem de Cristo, de que nós receberemos atividades difíceis na transição, porque nos preparamos para isso. Não sabemos que tarefas são essas, mas são as tarefas difíceis no momento de dor que a Terra passará. Fazemos, por fim, uma correlação ao homem de bem, porque todo curso, tudo que aprendemos, todas as lições de Cristo, nas primeiras e nas últimas horas, visam nos transformar em pessoas de bem, Homem de bem no sentido de pessoa de bem, homens e mulheres que têm essas características, buscam a prática da lei de Deus, buscam compreender a realidade espiritual, não têm preconceitos com as mensagens que trazem do plano espiritual, pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza, faz todo o bem que pode, faz aos outros o que deseja que lhe façam, o bem sem esperar retribuição, sem recompensa. Não tem preconceito de nenhuma forma, nem distinção de raça. Todos são irmãos, de todas as raças, de todas as crenças. Todos estão caminhando de volta para Deus. Sabe que a riqueza material é um depósito, é um empréstimo divino, e que se Deus deu, pode retirar também, e por isso não se envaidece com a riqueza. Usa da autoridade não para humilhar, nem para esmagar com orgulho, mas sim para levantar o moral das pessoas. É indulgente com quem cai, porque sabe que também é falho e pode cair. Não se vinga, oferece a outra face, e sabe que conforme perdoa, também será perdoado. Então essas características do homem de bem, da pessoa de bem, a gente precisa trabalhar também, pensando nesse momento de última hora em que a gente tem que correr contra o tempo. A gente encerra o raciocínio com essas imagens também que mostram os trabalhadores, da última hora, os das primeiras horas, extraindo tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho essas lições de aceitarmos o convite, buscarmos de boa vontade a atividade no bem e, a cada dia, lutarmos contra as más tendências para nos aproximarmos cada vez mais das características do homem de bem.